todos, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente relevante, tanto no aspecto econômico quanto no político, o que seria a influência do petróleo na geopolítica mundial. O petróleo ele é uma das principais fontes de energia do planeta. Ele é fundamental não só para os transportes, como também para as indústrias. Citando de exemplo dos transportes, temos os navios, os carros e até mesmo os aviões. Agora, nas indústrias, temos os fertilizantes, os cosméticos e até mesmo os medicamentos. As principais regiões produtoras de petróleo de todo o mundo estão mais concentradas lá no Oriente Médio, que sozinho já abriga mais de 50% de todas as reservas conhecidas no mundo inteiro, especialmente na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, no Kuwait e nos Emirados Árabes. Essa distribuição geográfica desigual faz com que os países fiquem muito dependentes da importação e estejam sempre buscando garantir o acesso mais estável e seguro. Bom dia, meu nome é Cristian Matheus e eu vou apresentar sobre a OPEP, conflitos e guerras envolvendo o petróleo. Olha só, diante dessa importância no mercado internacional do petróleo, em 1960 ocorreu a criação da OPEP, que era a Organização dos Países Exportadores de Petróleo no Mundo, que foi basicamente justamente os maiores produtores de petróleo ali na região do Oriente Médio, na África, para juntos controlarem a produção do petróleo do barril internacional. Para tanto promover o aumento do seu preço, eles podiam também aumentar a sua produção e também reduzir a qualquer momento, isso mexendo diretamente com a economia de todo mundo, a economia global. Então, se eles queriam parar de produzir, eles aumentavam com a oferta e demanda. Consequentemente, o preço do barril ficava mais alto e eles lucravam mais. Também aumentavam os índices de inflação em vários países. Por causa do preço elevado do barril, eles não conseguiam e tinham que fazer um empréstimo para outros, causando uma grande inflação em seu país e quebrando algumas economias mundiais. Tem também os seus conflitos, que basicamente nem sempre essas disputas são econômicas, né? Ao longo da história, o petróleo ele foi o centro de grande conflito importantes. Um clássico disso é a Guerra do Golfo, que foi em 1990 que um líder denominado Saddam Hussein, que ele invadiu o Kuwait, que é, para quem não sabe, é um dos maiores exportadores atualmente de petróleo do mundo, que esse ataque ele promoveu uma intervenção militar direta dos Estados Unidos que tinha o objetivo de garantir não só a estabilidade da produção e também da exportação do petróleo naquela região, que era bastante importante, por serem o maior produtor de exportador, também exportador de petróleo no mundo, eles ganhavam bastante dinheiro e, consequentemente, os Estados Unidos saíam lucrando nessa guerra. Temos também a crise na Venezuela, que é um país que possui uma das maiores reservas de petróleo no mundo. Só que a estabilidade política e econômica nesse país afetou bastante a exportação, devido ao seu governo ditatorial, também embargos econômicos feitos pelos Estados Unidos e outros países europeus e de outros continentes, que afetou não só o mercado internacional, mas também a economia de vários países que compravam da Venezuela, por serem mais baratos devido a todos esses fatores, como os embargos, as intervenções, que eles dependem do petróleo da Venezuela para vários outros países pequenos, que dependem diretamente do petróleo venezuelano. Bom dia, eu sou João Pedro e vou apresentar sobre o choque do petróleo que aconteceu ao longo da história. Para você entender sobre o choque do petróleo, você precisa entender principalmente sobre dois países em específico, que é a Rússia e Estados Unidos. A Rússia nem tanto, mas os Estados Unidos é o principal deles. Estados Unidos sempre dependeu muito do petróleo externo, nunca o dele mesmo. Claro que recentemente ele está investindo em métodos de conseguir o próprio petróleo, só dentro do próprio país, sem depender de fontes externas, mas antigamente ele sempre precisou de outros países que tinham petróleo e explorar eles. A primeira crise do petróleo aconteceu em 73 e foi devido aos Estados Unidos ter intervido na guerra de Yom Kippur, que estava envolvendo Israel. Ele apoiou Israel. Então, as produtoras árabes, a OPEP, né, as empresas que produziam petróleo, acabaram como represália parando de produzir por um tempo. Isso quadriplicou o preço do barril do petróleo. Então isso acabou gerando uma crise econômica, desemprego e muito problema econômico mesmo.
A segunda crise do petróleo também envolve os Estados Unidos e acontece quando a Revolução Islâmica, que é lá no Irã, acontece. E bem, os Estados Unidos acaba sofrendo um pouco porque essa revolução atinge um dos principais locais, um charleado que tinha lá, e eram umas produtoras de petróleo para os Estados Unidos, mostrando de novo a fragilidade do petróleo, porque se o produtor for atingido, todo mundo é atingido também, e atinge a economia inteira no mundo. Isso acontecendo lá em 1979. Obrigado por acompanhar até aqui, foi esse o meu trabalho e fica com o próximo. Diplomacia, transição energética e rotas estratégicas. Além dos conflitos diretos, o petróleo também é utilizado como uma poderosa ferramenta de diplomacia e pressão. Países podem aplicar sanções, restringir exportações e impor embargos que afetam profundamente economias dependentes. Um exemplo recente são as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra o petróleo russo após a guerra na Ucrânia, impactando o fornecimento mundial e elevando os preços. Por outro lado, o mundo vive hoje um desafio gigantesco, a transição energética. O aquecimento global e as mudanças climáticas colocaram em pauta a necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como o petróleo. Muitos países estão investindo em fontes renováveis, como solar, eólica e hidrogênio verde. No entanto, essa transição não é simples, e especialmente para países cuja economia depende fortemente da exportação de petróleo, como a Arábia Saudita, Venezuela e Nigéria. Além disso, é fundamental entender que o controle das rotas de transporte do petróleo é estratégico. Por exemplo, o Estreito de Hormuz, entre Irã e Omã, é responsável pela passagem de cerca de 20% de todo o petróleo mundial. Qualquer conflito nessa região tem impactos imediatos nos preços globais. O mesmo vale para o Canal de Suez, no Egito, e os principais oleodutos e gasodutos que cruzam continentes inteiros. Diante disso tudo, a questão da geopolítica no petróleo, atualmente, é uma questão muito aberta. Porque, por um lado, há uma pressão muito grande da emissão de carbono na atmosfera e pela utilização de recursos renováveis. Quanto o petróleo ainda é 30% da energia utilizada globalmente. E ela, com certeza, ainda será muito usada por décadas, como em setores como a da aviação e de indústria pesada. Portanto, o petróleo ainda continua sendo muito frequente nas relações internacionais, como na estabilização de alianças, relações internacionais derivadas. Muitos conflitos acontecem por causa do petróleo. Muitas coisas do mundo inteiro envolvem o petróleo. Nos próximos anos, a gente pode enfrentar muitos desafios por causa da má gestão do petróleo. Tanto que porque o petróleo ele é um recurso finito, ou seja, uma hora ele acaba. E essa má gestão poderá trazer problemas climáticos, problemas ambientais para a sociedade. Além de que uma hora esse recurso vai acabar, daqui a algumas décadas, daqui a muitos anos ele pode acabar, ocasionando muitas quedas de economia globalmente. Por isso, compreender o petróleo e, juntamente, a geopolítica é você compreender como o mundo funciona, como o petróleo e a geopolítica andam juntos, envolvendo conflitos, interesses internacionais, relações internacionais e como isso tudo funciona. Muito obrigado, essa foi a nossa apresentação.